Então, boa noite a todos e a todas. É com muita satisfação que a gente dá andamento às formações na contribuição de um melhoramento dos licenciados em matemática que fazem parte do Residência Pedagógica. Hoje a gente está com uma colega de trabalho, né, uma prata da casa, uma colega da UFESA que está aqui disponibilizando seu tempo a conversar com a gente. Eu chamo muito mais de uma conversa, embora a Késia esteja com a palavra e, vamos dizer, com a condução das temáticas que vão ser debatidas hoje. A gente está aqui, sinta-se em casa, Késia, sinta-se conversando sobre o que chegou recentemente, né? Então, assim, Késia não é uma estudiosa aprofundada do Lesson Institute, mas é quem mais conhece nessa sala sobre isso, porque é sua temática de doutorado, né? Então, sinta-se mesmo conversando e dialogando, quem sabe até, sobre coisas que você passou a conhecer recentemente, né? Não se sinta que tem que dar uma aula como sendo algo que você tenha que dominar plenamente. Antes de passar a palavra, conhecer um pouco da Kézia, alguns de vocês devem ter tido a oportunidade de ser professora ou ter sido aluno dela, né? Porque ela sempre está lá colaborando com o NEAD. Ela é pedagoga da UFESA, tem a formação em pedagogia com mestrado em ambiente, tecnologia e sociedade pela Universidade Federal Rural do Semiárido. Atualmente é doutoranda em ensino de ciência e matemática pelo programa de pós-graduação Multiunidades em Ensino de Ciências e Matemática da Unicamp. Então, você vê que é uma pessoa bem eclética, né? Vai da pedagogia ao ambiente, tecnologia e sociedade, e agora está enveredando pela matemática, né? E membro do grupo Prática Pedagógica em Educação Matemática, também da Unicamp, integrante da equipe de pedagogia da UFESA, com experiência docente na educação básica e no ensino superior, com atuação nos cursos de licenciatura, no Plano Nacional de Formação de Professores, o PAFO, e no Núcleo de Educação à Distância. Vale lembrar que Kézia está sendo orientada por eu disse até a ela, quando ela disse assim, você é orientanda do Dário Fiorentini? O Dário Fiorentini, o orientador da professora Kézia, é, assim, não vou dizer uma sumidade em matemática, mas na educação matemática é um precursor, abriu muitas portas, escreveu muitos livros, então é uma pessoa que batalha pela esse olhar diferente pela educação matemática, né? Então, é com muita satisfação que a gente vai ter uma colega de trabalho ter sido orientado pelo Dário Fiorentini, né? Com você a palavra, Kézia. Ai, gente. Primeiramente, né, boa noite, pessoal. E falar da minha alegria, da minha satisfação, né, de estar aqui com vocês. E obrigada, Andréa, pelo convite, né, pela acolhida, pelas palavras. De fato, o professor Dario, né, tem me oportunizado aí, através do grupo de prática do ensino da matemática, muitas oportunidades, né, de aprender, de entrar aí nesse outro campo. Eu sou curiosa, né, veio da pedagogia e veio aí entrando em outras áreas do conhecimento. Então, assim, também quero agradecer a disponibilidade, né, de cada um de vocês em ter esse tempo de participar de mais um momento de formação, né, do subprojeto Matemática da Residência, né, mais um momento. Então, a minha fala aqui, a minha apresentação, é mais no sentido de poder, assim, colaborar com o que vocês já vêm desenvolvendo, né, nesse subprojeto, e também contribuir com a aprendizagem profissional, né, de vocês, futuros professores de matemática. Alguns já são professores, mas da matemática aí são futuros, né? Então, a temática que eu trago aqui hoje é o Lesson Study, né? É um método que tem origem no Japão e que eu venho aqui pensar, juntamente com vocês, possibilidades para o ensino da matemática, né? Mas nessa perspectiva de trazer espaços para os alunos, né, para os estudantes, na construção do conhecimento, na aprendizagem.
E assim, vocês podem ficar assim bem à vontade, interagir. Eu estou aqui na apresentação, não estou acompanhando o chat, mas vocês podem também ligar o microfone, né? Então fiquem bem à vontade, tá? Estão me escutando bem? Ótimo, Kézia. Tá? Ótimo. Então, assim, para trazer um método novo, né, para vocês, para mim também, eu estou me apropriando agora, né, estou conhecendo esse método a partir do grupo de pesquisa de prática, né, de ensino de matemática, e é um método que vem se destacando muito na matemática, né, vem sendo muito utilizado pela matemática. E as possibilidades que eu vejo para conversar, né, com vocês sobre esse método é quando eu observo o subprojeto de vocês, quando eu percebo que vocês vêm, né, desenvolvendo, eu já venho aí participando com um grupo, venho participando de alguns encontros agora no remoto, e eu vejo esse subprojeto muito aberto, né, muito disposto para aprendizagem docente, né? Acaba que sendo esse espaço aí privilegiado, que vem contribuindo com a aprendizagem de vocês, com a identidade de vocês. Um outro ponto muito importante, né, essa proximidade que o subprojeto tem com o Less Study, é que ele traz os dois mundos, né? Ele traz aí o mundo da academia e escola, mundos que muitas vezes na formação os licenciandos não têm a oportunidade de vivenciar assim, esses mundos de forma mais próximos, né? Muitas vezes são mundos que estão bem distantes e que para a aprendizagem, para o ensino e aprendizagem é importante que tenha esse diálogo, né, digamos assim, entre a academia e a escola. E um outro ponto, né, muito importante no subprojeto, e aí parabéns, Andréia, e vocês pelo que vem desenvolvendo, né, é que vocês vêm problematizando e produzindo conhecimentos. Né? E eu vejo muito, assim, rompendo dicotomias, coisas que estão separadas, né, que a gente vem tentando romper, né, teoria e prática, né, o subprojeto traz a proposta de uma praxis, né, como dizia Paulo Freire, de uma praxis transformadora, que faça sentido para os projetos de vida dos alunos, né, vocês, como eu falei, trazem a universidade escola, e outro ponto importante que é o conhecimento matemático e pedagógico, né, trazem essa articulação aí, porque muitas vezes o que acontece no curso de licenciatura é que tem lá as disciplinas, né, do conhecimento matemático e outras pedagógicas. E quando você parte para uma experiência como essa, né, que vocês estão tendo a oportunidade, acaba que tendo aí essa articulação, né, desse conhecimento matemático e pedagógico. Então, falar de tudo isso, né, falar do que vocês estão vivenciando, eu acho interessante trazer a escola como essa multiplicidade, né, com seus vários espaços, com os seus lugares, com os diferentes sujeitos, e muitas vezes esse lugar, né, da variação, do diferente, da pluralidade, do mestiço, é tido como algo ruim, né, tido como algo desorganizado, e que muitas vezes os professores tentam, né, não dão bem conta dessa coisa mais mestiça, né, mais plural da escola, por uma questão até da própria formação. Quando, na verdade, é esse plural, é essa diversidade que vai permitir processos criativos, né, processos criativos no ensino, inclusive da matemática, né, que aí, a partir desses processos criativos, é que acontece a autoria, é que acontece propostas como o Less Study, que eu vou explicar depois um pouquinho, né, do que eu estou conhecendo. Então, outro ponto, antes da gente falar do Less Study, é a autoria dos estudantes, né? Nessa imagem, aqui é uma fotografia de uma pesquisa que eu desenvolvi em 2013, né, quando eu fui conhecer com alunos do 6º ano, quais espaços nas escolas eles achavam que podiam ter essa condição de autoria. Quais espaços eram para aprender, né, se mostrava que eles conseguiam ter espaço para essa aprendizagem. Aqui é uma fotografia após o recreio, né, e que
a gente, para pensar a autoria, a gente tem que partir aqui dessa discussão, né? Que os estudantes não podem ser considerados uma massa homogênea, né? Mas como sujeitos dentro da sua singularidade. Então, cada aluno desse, com os seus mundos, com as suas particularidades, precisa ser legitimado dentro do processo de ensino, né, e aprendizagem da matemática. Cada aluno tem as suas perguntas e são todas legítimas. Não existe essa coisa de uma pergunta, essa pergunta é besta. Não. Dentro do processo de aprendizagem, a pergunta do aluno, ela tem que ser validada, né, pelo professor. E o outro ponto, que o aluno, né, não chega como uma folha branca, digamos assim, né? Tá ali esperando que o professor vai ensinar. Quando a gente fala em autoria, é uma outra proposta. Não se trata apenas do conteúdo. Muitas vezes é um conteúdo que se dá muito no autoritarismo, vocês perceberem. Prestarem atenção. É o professor que ensina e o aluno aprende, né? E, por exemplo, o que eu estou falando aqui para vocês, cada um está entendendo, né, da sua maneira, a partir das suas estruturas internas, a partir da própria experiência. Então, essa diversidade que eu falei anteriormente se refere a isso, né, e que é uma condição importante para aprender. E um outro, né, é a educação como fenômeno de transformação, né, que se dá aí nesse espaço de relação. O professor aprende com o aluno aprende com o professor, é nessa convivência aí, né, nessa relação que se dá a aprendizagem. E qual o sentido da matemática nesse processo todo? É uma matemática que não se volta apenas para o conteúdo, porque quando ela se volta para o conteúdo apenas, ela passa a ser aquele bicho papão, né, que vocês muitas vezes escutam. Mais uma matemática, como dizia o Biratã D'Ambrosio, né? Uma matemática que faça aí sentido, né, com a vida, uma matemática para uma prática social, uma matemática democrática, crítica. Então, a matemática ela tem que seguir nessa perspectiva se ela quiser, né, dar conta desses processos de autoria. Tranquilo, pessoal, até aqui? Qualquer coisa, vocês podem... lá, estão ouvindo bem, né? Tranquilo e perfeito. Então, uma questão que eu coloco, né, para a gente refletir, de como se configura a sala de aula, né? A gente vem falando aqui de autoria, o que é que vocês pensam, né? Esse cartaz que Andréa compartilhou com vocês, uma temática que traz autoria, o que é essa autoria? Como é que vocês pensam essa sala de aula para a autoria dos alunos, né? Primeiro, que vai ter uma mudança aí do foco, né? O foco antes que estava lá no ensino, ele vai se voltar para a aprendizagem. E isso vai dizer o quê? Que não se trata de uma instrução, né? A mudança do foco do ensino para a aprendizagem traz uma mudança em que sentido? Não se trata da instrução, mas de processos criativos, inventivos, né, em que o aluno vai ter uma atuação de protagonista, né, autonomia, vai ter essa postura. Um outro ponto para a sala de aula para a autoria é a realidade do aluno. E aí não vai ser só uma realidade, né, são várias, como vocês estão tendo a oportunidade aí de vivenciar agora com remoto. É o aluno que diz, olha, Tony, eu estou há 10 anos, né, que eu não frequentava uma sala de aula, aluno de EJA. Eu estou aqui voltando, é aluno que diz, Auriane, eu não tenho computador, estou com dificuldade. Então, eu fiquei muito tempo parada, eu não tenho esse conhecimento. Então, são muitas realidades aí que o professor precisa ter esse olhar sensível, né? E a reflexão e a investigação como ferramenta de todo o processo. Então, o professor, quando ele se depara com esse aluno que não dispõe de uma tecnologia, né, para assistir uma aula no remoto,
de vários outros fatores, ele vai ter que olhar para a própria prática. Ele vai ter que refletir o que é que ele vem fazendo em sala de aula, ele vai investigar a própria prática. Então, hoje está sendo bem comum também, né, pesquisas no campo da matemática, que vem permitindo, que vem trazendo aí esse professor refletindo, olhando o que ele vem fazendo na sala de aula. Porque a identidade do professor vai fazendo também nessas dificuldades, né? É como naquela poesia de Antônio Machado, né? O caminho, eu coloquei até essa imagem, se faz na caminhada. Não tem, quando eu falo de Lessa História, não é que ele vai resolver, não é que ele vai mostrar um caminho, vocês que vão construir, né? Mas é interessante que tenham esse conhecimento, né, desses elementos que são importantes para o ensino. Kézia, posso trazer uma contribuição? Pode, André, assim é uma alegria. Você estava falando sobre realidades, né? E aí você citou até o Tony, a Auriane, e aí eu me lembrei de uma realidade que a Luísa me passou no PIBID, acho que era até com a Auriane, que eles tinham planejado algo para lidar com computadores, mas a escola, acho que era de Pau dos Ferros, não tinha um laboratório de informática. Então, a realidade lá já teve que ser readaptada dentro do projeto. E quando foram para a sala de aulas, eles encontraram alunos que não sabiam praticamente ler, que tinham sido alfabetizados, mas não tinham. Então, foi-se trabalhado uma realidade para que não adianta você vir com um planejamento se o seu universo não está apto a receber o seu planejamento, né? Então, embora a gente não esteja dizendo que a gente tem que nivelar por baixo, mas a gente tem que nivelar para incluir. Não adianta você, professor de matemática, falar por si só e achar que ministrou um conteúdo se aquilo não está tendo retorno, não está reverberando, né? Então, quebrar, é conhecer as realidades, é se inserir nas realidades, é diferente daquele professor que chega com o conteúdo pronto e quem não aprendeu até aqui já devia ter aprendido e agora você vai ter que aprender isso, né? Então, você dar espaço e voz para que o ambiente e as pessoas que fazem parte desse ambiente participem do seu replanejamento, né? Então, quando você se coloca nessa posição de escutar, e escuta, ó, professora, eu estou aqui, como eu já escutei aqui dentro da universidade também, eu passei em administração, eu ministrava antes da administração, mas professor de matemática há não sei quantos anos. Então, assim, eu não podia nivelar a turma por aquele, mas eu também não poderia excluí-lo, né? Então, eu tinha que estar sempre com esse olhar e espaço para eu escutar eles. Eu acho que há uns anos atrás, claro que isso vem melhorando, o aluno não tinha nem espaço para expor sua realidade, né? Para expor. Então, o professor, ele simplesmente entrava e ministrava a aula. Ele não queria saber se o aluno comeu, se o aluno sabe ler, se o aluno tem condições psicológicas e físicas de estar escutando aquele conteúdo, né? Perfeito, André, perfeita colocação. E esse remoto veio muito para nos mostrar, né? Essas realidades aí, e bem diferentes, né? Bem. Que a gente está entrando na casa de todo mundo, né? Então, estamos igual a televisão. Né? Vamos invadir, né? Mas vamos continuar. Então, aqui, gente, eu achei interessante trazer, porque na pesquisa que eu fiz, né? Uma das questões, eu nem imaginava que ia depois estar no doutorado estudando, né, esse campo da educação matemática, entrando nisso tudo, mas eu fiz uma pergunta, né, lá para os estudantes do 6º ano. Se eles pudessem inventar uma aula de matemática na escola, como seria essa aula? E aí um dos objetos que eles fotografaram, né, um dos espaços que era muito que eles gostavam, essa parte do lúdico, né, lúdico matemático. E aí os nomes estão pelo sobrenome, é uma narrativa, né? A questão do sobrenome foi a questão do comitê, mas aí vocês vão perceber, né? Se vocês identificam, se vocês percebem essa narrativa ainda como atual hoje no contexto, né? Por exemplo, o Nascimento diz assim, ó, era para ser como as aulas de artes,
com pintura, dobraduras, origami. Em matemática não tem. As aulas de matemática é dever, dever, dever. Acabando o dever, é outro dever. O Vieira, eu gosto de matemática, eu gosto de fazer cálculos. É a matéria que eu mais gosto, porque não precisa escrever muito. Pinheiro, uma aula bem legal de matemática seria uma sem dever, usando computador. A aula podia ser no pátio, ser mais divertida, com menos dever, dava até para o professor trazer o quadro. Então, nessa narrativa, né, nessa fala aqui, na fala desses alunos, se vocês observarem, tem algumas coisas que são recorrentes, né, como o dever. A ideia de dever é muito do exercício, a matemática voltada muito para o exercício. Cadê a investigação? Né? Depois lá na frente a gente vai conversar um pouco. Não que fazer o dever, digamos, resolver o exercício seja ruim, mas percebam que eles trazem a matemática sem uma relação com artes, né? Que a arte é legal. Que a matemática não pode trazer a pintura, né? A gente tem muitas experiências da matemática que estão, né, trazendo. Usando o computador, se fala muito em inovação pela tecnologia. Será que o uso da tecnologia por si só inova? Será que usar um computador como a gente está vivenciando hoje no remoto faz com que Pinheiro aí goste da aula? Muitas vezes não. Muitas vezes, como o próprio Lesser Study, às vezes usa só um quadro, só uma lousa. E muitas vezes tem uma inovação, né? O aluno está lá participando mesmo, né? Construindo conhecimento. Então, é nesse sentido que eu queria aqui refletir, né? Se vocês percebem na realidade de vocês, como essa matemática, como aluno, né? Como licenciando, como essa sala de aula, como essa sala de aula de matemática deveria ser para vocês, lá no ambiente do Moodle. Como é que é a sala de aula quando vocês estão atuando, né? Como residente, na parte das regências. Então, é nesse sentido que eu trouxe essa reflexão aqui para vocês. E aí a gente entra no Lesser Study, né? O Lesser Study, esse método, né, ele teve origem no Japão. E uma das características dele é que ele vai ser reflexivo e colaborativo. Ele vai ser sempre um trabalho no coletivo. E como foi que ele surgiu lá no Japão? Ele surgiu, né, os japoneses, com a preocupação de melhorar o desempenho dos alunos na matemática. Então, a própria cultura japonesa, né, em templos, já tinha essa abertura desse conhecimento mais aberto, mais no coletivo. Então, a partir daí, né, da própria cultura, eles construíram esse método, né, para melhorar aí os resultados matemáticos. E com os resultados, né, que o Japão passou a ter grande uma ocupação de destaque, né, nos resultados, várias parcerias foram sendo feitas aí no mundo, né, com vários países hoje estão aí desenvolvendo esse método. Inclusive, teve um seminário agora, recente, o primeiro seminário internacional que aconteceu no Brasil, do Lesser Study, e foi muito interessante perceber várias experiências no Chile, no Brasil, nos Estados Unidos, né, em diferentes países que mostravam aí resultados interessantes do Lesser Study, né, e muito na matemática. Aqui só uma curiosidade, porque se vocês tiverem interesse depois em conhecer esse método, ele vai ser chamado, né, nos artigos, nas buscas, de vários desses diferentes nomes. Por exemplo, Jiu Kenkyu, né, no Japão, quase japonês, André. O Lesser Study, nos Estados Unidos. Estudos de aula, estudos de lição, em Portugal. Em Portugal, achei interessante, João Pedro da Ponte, um grande pesquisador desse Lesser Study, né, ele fala que tem uma divisão. Essa questão de estudo de aula e estudo de lição, não gosto muito do termo lição. Até pela própria palavra lição, né, do que ela representa dentro do ensino. Estudo de classes, na Espanha,
e pesquisa de aula, estudos de planejamento, de lições, do Less Study, como é conhecido no Brasil. Então, no Brasil, as pesquisas são muito recentes sobre esse método. Para vocês terem uma ideia, a primeira tese, se eu não me engano, de doutorado foi em 2017. Né? Então, é bem recente, mas as experiências estão, assim, cada vez, né, se ampliando e mostrando resultados muito satisfatórios. E o interessante é que estão se expandindo em parcerias. Por exemplo, lá na UNB, tem uma colega que participa do grupo de pesquisa, que é a Regina Pina. E ela estuda muito o estágio, né? Ela lá participa do estágio supervisionado. E vem criando parceria, já está lá em Campina Grande, vem convidando outras universidades, né, para participar desse método. E algo assim que eu acho legal é que não traz só a universidade. Né? Quando está lá com o estágio, traz a escola, então traz aí, acaba que constituindo um grupo, né, colaborativo, uma comunidade híbrida que vai estudar aí a aprendizagem da matemática. Então, o foco do Less Study é a aprendizagem dos alunos. Né? Muitas vezes a gente percebe pesquisas que dizem, o Less Study é o trabalho do professor. Claro, eu não vejo muito separado. Né? Quando se volta a olhar para a aprendizagem do aluno, acaba que contribuindo, né? Acaba que trazendo contribuições para a aprendizagem profissional, né? daquele professor. Principalmente quando tem esses elementos de colaboração, de reflexão e investigação. Então, o Less Study, ele começa com uma questão. Né? É um grupo de professores que tem aí uma questão de interesse comum. Né? Vamos supor aqui, Natanael, que eu vi que entrou hoje aqui no grupo, Andréa, Camila, né? Tem aí uma questão de interesse comum. Por exemplo, estão trabalhando com interpretação de gráficos e tabelas, que eu vi que vocês estão trabalhando aí na residência. E perceberam, né, que os alunos têm uma dificuldade com a interpretação. Então, em conversas, né, vocês, eu estou com esse problema, meus alunos não têm uma dificuldade de interpretar um problema nesse sentido, então vocês formam um grupo e a partir daí podem vivenciar, né, podem experimentar esse método. Então, ele parte da aprendizagem do aluno, né, está relacionado com a aprendizagem do aluno. O Less Study, ele é esse ciclo, né, que trazendo. Então, ele é um ciclo, ele é centrado na colaboração, na ação e na reflexão. Né? E vai integrar 3 etapas, que são essas daqui. O planejamento, a execução e a observação da aula e a reflexão. Podendo aí, dependendo dos resultados, né, quando se planeja essa aula, se não alcançar os resultados, fazer um novo ciclo. Tem até experiências que vem chamando de espiral, né? Por conta dessa continuidade aí do planejamento, do Less Study, né? Então, pode ter um replanejamento, uma reexecução e uma nova reflexão. Né? Vai depender. Lá no Japão, é muito difícil acontecer um novo ciclo. Os estudos mostram que a experiência deles, numa aula, eles conseguem dar conta. Eu não investiguei, nem pesquisei muito sobre isso, mas que no Brasil é bem comum, né, esse novo planejamento. Então, de forma mais específica, né, resumindo, trazendo aqui essas 3 etapas, porque são etapas que predominam em toda a experiência, né? Nos diferentes países trazem essas 3 etapas. O planejamento de aula, a observação, né, a reflexão. O planejamento, ele é realizado no grupo colaborativo, formado por professores e pesquisadores, a partir de um determinado tema ou conteúdo decidido pelo grupo. A observação da atividade planejada é protagonizada por um professor, né, com a presença de observadores. Lá na frente eu vou mostrar um pouco como acontece esse processo. E a outra etapa, que é a reflexão, né, os professores e os pesquisadores vão refletir
o que eles observaram, o que aconteceu lá naquela aula. Então, quando a gente traz aqui o planejamento, né, eu tentei aqui detalhar o máximo para que vocês possam compreender. Primeiro, o grupo, né, não necessariamente precisa ser só professores de matemática. É interessante que ele pode ter pedagogo, gestão da escola. Lá no Japão é muito comum as salas abertas, né? As pessoas chegam lá, observam as salas, pesquisam, tem essa abertura. Então, esse método tem um pouco essa característica. Mas aí, o que esse grupo faz no planejamento, né? Escolhe o conteúdo e o ano para o qual a aula será preparada. Né? Pesquisa-se a respeito do conteúdo em documentos. Vão observar alguns documentos legais, como o projeto político-pedagógico, o currículo, é muito forte, né, dentro desse método, vai estudar o currículo, vai estudar livros didáticos, né, pesquisas, o que é que vem sendo feito, todo esse material. E aí, em grupo, os professores estudam o conteúdo escolhido e vai relacionar com esse material, né, esses documentos legais. Em um outro momento, dentro desse planejamento, os professores relatam, né, vão falando da própria experiência, vão dizendo, lá na minha sala, a Auriane pode falar, está acontecendo assim, assim. Tony diz, está assim. Andréa e a Edivânia já falam como está sendo de outra forma. Então, são várias experiências, né, e essa diversidade que eu falei lá no início, que vai fazer a diferença aqui, né, da forma como está acontecendo em cada sala de aula. Então, os professores relatam, né, o que vem vivenciando. E junto nesse grupo, eles vão pensar tarefas, né? As tarefas, elas vão ter, assim, um caráter um pouco desafiador, né, para o ensino. Claro que vai considerar, né, como a Andrea colocou, o conhecimento prévio do aluno, mas vai ter, assim, um caráter um pouco de desafiar para que possa, aqui na sexta etapa, né, para que possa favorecer o raciocínio desse aluno. E também o professor, ele vai procurar, esses professores vão procurar antever. O que é isso, antever o raciocínio dos alunos, né? A partir dessas tarefas. O que é que pode acontecer lá na sala de aula? O que a gente vai levar? A gente está levando essa questão, o que é que os nossos alunos podem perguntar? O que é que os nossos alunos, quais são as possíveis dúvidas dos nossos alunos, né? E aí os professores vão tentar resolver essas questões lá no coletivo, né, e reformular se for preciso. Então, é mais ou menos isso que acontece no planejamento. Quando a gente vai para um planejamento, né, comum, desses que a gente está mais acostumado, né, tem todos esses, o plano de aula tem todos esses itens aqui. Né? Geralmente, o conteúdo vai para a descrição de um conteúdo, os procedimentos, mas muitas vezes isso se torna até cansativo, né? O professor faz muito por uma exigência, né? Se torna até burocrático, muitas vezes está lindo lá no papel, há um planejamento muito bonito, plano de aula, mas na prática nem acontece, né? E se torna cansativo porque o professor muitas vezes não consegue compreender, né, como essa ferramenta pode, do plano de aula, colaborar aí com a sua prática. Já no Less Study, né, ele é coletivo, então o plano de aula ele vai ser elaborado prevendo, né, a participação do aluno. Tudo que for colocado no plano de aula é nessa intenção, de dar essa posição e o aluno no centro. A discussão das situações ou problemas que serão propostos, né, vai considerar o contexto, a realidade de cada aluno, a previsão de questionamentos que devem ser realizados para conduzir o pensamento dos alunos. O professor vai ser um questionador, né? Então, aí ele vai colocar nesse plano já possíveis questões que ele vai poder fazer lá na sala de aula, e de forma que essas questões, né, incentivem aí um pensamento matemático, que os alunos utilizem diferentes estratégias para chegar aí num resultado. Da mesma forma, ele vai considerar os conhecimentos, conhecimentos prévios, as dificuldades epistemológicas, né, de conteúdo, de conhecimento,
o aluno está no quinto ano, mas ele não sabe, ele não tem esse conhecimento do quinto ano. Tem lá do primeiro. E aí, né? Então, esse plano vai ter que considerar essa dificuldade, possíveis dúvidas. E, assim, no Brasil, a nossa realidade é muito de um planejamento individual. Né? Vocês, nesse programa, que eu acho bonito, eu falei até para Dario, viu, André? Eu digo, residência está um less instante, porque o planejamento lá é colaborativo, tem muita abertura, né? Os meninos vêm participando, é tudo falando das diferentes realidades, vem planejando aulas juntos, né, em grupo, vem executando em grupo. Então, é muito interessante também o que vocês vêm fazendo. E aqui a performance do aluno, né, como é no Less Stand. E aí uma pergunta que se faz muito, né, se os alunos participam desse processo tranquilamente. Agora eu vou trabalhar com esse método. Os alunos vão aceitar, assim, todo novo, ele traz esse... Oi. Antes de você passar para o aluno, você trouxe uma coisa que me inquieta muito. Antes de você perguntar assim, os alunos vão aceitar esse método? Eu estava colocando aqui no chat, você já disse no começo, quando a gente está na apresentação, a gente acaba não tendo como acompanhar, né, o chat. Mas, assim, esse trabalho colaborativo eu também acho muito desafiador para nós professores. E aí você traz o residência e já citou como observadora, porque Késia pediu para participar como colaboradora do residência, e ela vem acompanhando o grupo de Pau dos Ferros. Então, assim, coisas que me deixam feliz, porque eu não tenho essa vivência dia a dia, e talvez esse olhar de não estar pesquisando agora, eu vou fazendo muito mais só a prática, né? Ou a prática. Não estou refletindo com a teoria, e você tem me deixado muito satisfeita o quanto essa teoria e prática tem se casado em alguns momentos na residência, e a gente tem feito prática, mesmo sem perceber, né? Mas, assim, essa parte do trabalho colaborativo é algo que eu queria saber depois de você, nos congressos que você tem participado, como é que tem sido no Brasil essa aceitação, porque eu acho um desafio muito grande, principalmente depois que a gente já está na academia, talvez nesse processo formativo a gente já se coloque muito na posição de escutar. Depois de um certo tempo, cada um quer muito fazer do seu jeito, ou a gente pega um professor que já está no ramo há mais tempo e quer sobressair a opinião dele frente a outros que estão iniciando, né? Eu já presenciei isso também, e eu acho que um dos maiores desafios é isso, é ter todos pensando de forma conjunta. Já comecei a me encantar pelo método por causa disso. E outra coisa também que me encantou foi o fato da reflexão. Nós, professores de matemática, temos muito a ideia de que matéria dada, matéria aprendida, né? Não, ou seja, eu fiz minha parte agora com o aluno, né? Agora ele vai ter que aprender esse conteúdo dado, né? E aí ticou ali, vira a página do livro e vamos para frente, né? Então, essa reflexão sobre o que foi ministrado e que tipos de dificuldades teve, que tipos de enfrentamento teve, e você parar para refletir de forma grupal, também colaborativo, é algo que eu acho que transcende a nossa cultura. Talvez no Japão eles tenham mais êxito. Como você disse no começo, né? Você tá zen. O Japão tem um pouco isso, né? Já é da cultura. Esse trabalho colaborativo, eu sinto um pouco ainda distante da nossa realidade, muito egocêntrica, muito o professor de matemática, principalmente, assim, ele tem esse teor de egocentrismo, né? De não compartilhar o seu conhecimento. Eu sofri para aprender, eles que sofram, né? A própria objetividade, né? Da matemática. E já é da própria ciência um pouco isso, né? Exato. Mas, assim, o que eu venho percebendo, Andréa, é que, assim, uma grande diferença entre o Brasil e o Japão, né? No Japão já tem uma diferença porque o Less Stand é uma política. É uma política educacional, né? Todos os níveis de ensino trabalham. Os professores têm um assessoramento, né?
de professores que participam desde a política até a sala de aula. E eles acompanham, o próprio ministro da Educação participa do Lessa Study, acompanha, então é muito diferente. É algo global e não tem como fugir. E aqui seria algo pontual, né? E que eles, ao estudarem, né, esses professores, eles criaram. Então, não foi de cima para baixo. Né? E não foi uma coisa, agora vocês vão ter que utilizar o Lessa Study, porque muitas vezes aqui no Brasil a gente tem algumas experiências nesse sentido, né? Vem de cima para baixo, a partir de agora é isso, e isso você sabe que não dá muito certo. A adesão, né, acaba sendo difícil, né? Agora no Brasil, né, como ele está se expandindo muito? Através dos resultados que ele vem mostrando, né? Através dessas parcerias, dessa questão toda, né? Quando se tem a matemática, quando se observa exames, claro que não está dizendo assim que o enfoque é aquele resultado de um exame como o PISA, por exemplo, mas é uma referência, né, para refletir. E às vezes a matemática está numa posição bem ruim, como o próprio projeto de vocês, né, eu estava lendo. Você teve esse cuidado de mostrar a realidade de cada polo, né, como era que estavam os índices. Então, quando se executa, né, quando se coloca em prática um método desse que já se observa alguns resultados, aumenta a aceitação, né, a continuidade. Então, eu venho percebendo isso. E tenho muito, assim, acho que a parceria é muito interessante. Foi no último encontro agora do grupo que Regina, essa colega lá da UNB, ela terminou o pós-doutorado dela agora. E foi com esse método, com os estágios, aí ela disse que estava com essa proposta, né, de abrir para outras instituições que tivessem interesse, né, em estudar, em pôr em prática, em trazer escola para a universidade. E aí ela já começou com a Universidade de Campina Grande. Já teve interesse. Aí disse, olha, vocês, quem tiver interesse, vamos colocar para frente, vamos tentar ver, estudar, é muito novo para a gente, né? Não é como no Japão. Então, ainda está muito inicial. Para mim, eu confesso que é muito novo, eu estou me apropriando agora, né? Lá no grupo é que o pessoal já vem desenvolvendo pesquisas, né? Estão perto de terminar, alguns doutorados, e eu venho acompanhando um pouco, né? Mas, assim, eu nunca também tinha participado de um Lessa Study. Então, eu não sei como é a questão do tempo, André, se eu estou demorando muito. Qualquer coisa me avisa. A performance do aluno, né, nesse método, essa questão se eles participam tranquilamente. Então, esse novo, como eu falei, ele vai causar um estranhamento, e é muito pela nossa cultura, né, como a gente colocou, dessa questão do medo de se expor, né, do medo do erro, né? Mas quando o aluno percebe que o erro dele é uma possibilidade, é quando ele usa uma estratégia, né, de matemática para resolver um problema, digamos assim, ele começa a sentir desse método um espaço de confiança, né? E aí algumas mudanças acontecem, né? O aluno começa a questionar o processo de resolução, apresenta outras formas de chegar ao resultado, ele não está ali só para resolver um exercício. E aqui, olha a questão da cultura, né? Olha uma sala de aula dessa, se a gente ficaria à vontade, né? Aqui é um Lessa Study lá numa escola pública de Tóquio, né? Então, a aula é realizada por um professor do grupo e observada por outros. E como é essa observação, né? É escolhido no próprio grupo um professor que vai ministrar aquele planejamento que foi construído ali de forma colaborativa. Então, esse grupo de observadores, né, esse grupo fica no fundo da sala, no máximo assim nas laterais. Aqui no Japão, aí nessa foto aí no Japão, são muitos observadores, né? No Brasil é mais discreto, eu não vi tanto assim. Mas as crianças, os jovens, como eu falei, né, eles vêm acostumados com isso, né, desde pequeno. E o que eles falam é que por estarem envolvidos em atividades
investigação, né, concentrados, eles muitas vezes eles nem ligam, né, para o observador que tá ali. Por ser uma aula filmada e fotografada, eu até perguntei, e aí como fica esse aluno com esses artefatos aí, né, tecnológicos, luz, câmera e ação, aí foi a resposta que eu tive, foi que, assim, no começo, eles olham assim, né, tem um estranhamento, olha para aquele novo, para aquela novidade, mas em pouco tempo se voltam para suas atividades e fica tranquilo. E esses observadores, eles vão fazer a interferência mínima, né? Eles vão só observar gestos, o que está acontecendo em sala de aula, e a observação dele não é no professor, né? Lá na frente a gente vai ver, é no planejamento. Então, o professor fica até tranquilo, né? Digamos assim, que ele não está sendo alvo aí desse monte de câmera, de flash, de gente olhando ele, né? Está olhando o planejamento. Mas no Japão é bem essa realidade. Sala de aula bem aberta, né? Que é uma questão mesmo da própria cultura. Então, na execução da aula, a gente vai ter aqui essas três figuras. O professor regente, né? Que vai ministrar a aula, que vai criar o cenário da investigação. Então, o professor vai criar, instigar, né, trazer essa curiosidade do aluno, o aluno no centro do processo e o grupo de observadores que vão fazer esses registros. Eu vou tentar aqui passar mais rápido por conta do tempo, viu? Não sei como é a questão do tempo. André. A gente pode ficar de 1h30, agora que está fazendo 1 hora, não sei quantos slides você também ainda tem aí pela programação, Kézia. Mas eu queria fazer uma atividade, sabe? Vou tentar avançar um pouco. Então, fale mais meia hora, a gente faz a atividade. Então, aqui, o lesson study é a performance do professor, né? A gente viu a do aluno e aqui no professor. Eu gosto muito de partir dessa ideia de Paulo Freire, né? Que a gente vem conversando que ninguém educa ninguém, né? Mas é nessa ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, né? Nesse coletivo mediatizado pelo mundo. Né? É a matemática que traz esse mundo. Então, o foco do lesson study, o trabalho do professor, a atuação dele vai ser nessa autoria dos alunos. Né? Então, dentro da sala de aula, ele vai levantar toda a produção dos alunos, né? Vai incentivar, por exemplo, num quadro. Então, não precisa nem de tanta tecnologia, num quadro, numa lousa. Para os alunos compartilharem as estratégias que eles utilizaram para resolver um problema. E ali vai ter erro, vai ter acerto, né? Enche aquele quadro de várias construções, né? E vai instigar que aquele aluno explique como foi que ele chegou naquele resultado, né? O raciocínio, as estratégias. E aí eu pensei para vocês vêm desenvolvendo, né, produção de vídeos, como poderia ser esse método com o vídeo, né? Poderia ser uma produção de vídeo planejada, né, no coletivo. Vocês poderiam produzir vídeos que não focassem apenas em explicação de uma temática, mas vídeos que levassem problemas que vocês tivessem planejado juntos, né, e depois refletiriam, né, fazer uma reflexão desse material todo do que tinha acontecido em sala de aula. Aqui, gente, eu não sou da matemática, mas achei interessante trazer para vocês esse cenário para a investigação que Skov-Mose, né, coloca. Como esse ambiente, esse cenário para investigação e um trabalho de investigação, né? Aí ele fala aí que é uma tabela muito comum. Eu não sei, vocês que são aí da área, diz que é uma tabela muito comum, muito utilizada na sala de aula, né? E serve como base de exercício. E aí ele diz, ó, ele coloca 2 retângulos, né, nessa tabela e diz: se os números nos cantos do retângulo são indicados por A, B, C e D, é possível calcular o valor de F determinado por F igual a C menos BD. O retângulo pode ser transferido para outra posição e o valor de F igual a C menos BD pode ser calculado novamente. Aí, ó, 22 vezes 34 menos 24 vezes 32 igual a menos 20.
37 vezes 49 e menos 39 vezes 47 menos 20. Aí ele traz esse cenário de investigação para o aluno. Tentemos trasladar o retângulo para uma posição diferente e calcular de novo o valor de f. A propósito, o que acontece se girarmos o retângulo em 90 graus? 90 graus e fizermos o mesmo cálculo? Bem, o que acontece se escolhermos um retângulo maior e fizermos uma translação semelhante? Qual será o valor de f igual a c menos bd? De que maneira o valor de f depende das dimensões do retângulo? Então, percebam, né? Aqui eu jogo para vocês, que é da área, mas percebam aqui nessa questão, né, nesse problema, a quantidade, né, de possibilidades para que os alunos possam investigar, né, possam utilizar diferentes estratégias e, com isso, ter um desenvolvimento, né, do pensamento matemático. Aí esse cenário não é muito tranquilo, ele até diz como acontece, né? O professor vai pergunta, o que acontece se? E mais tarde ouvimos de novo, o que acontece se? Os alunos podem ficar surpresos com alguma das propriedades matemáticas levantadas pelas questões. Cochichos vêm de todos os cantos. Mais adiante, torna-se possível ouvir mais claramente as vozes dos alunos, né? Só adiante. O que acontece se? Sim, o que acontece? Talvez o professor pergunte, por que isto? Que conduz a mais cochichos e possivelmente períodos de longo silêncio. Mais tarde, algumas falas dos alunos podem ser ouvidas. Sim, por que isto? Então, percebam muitas vezes, né, vocês lá nas aulas, dentro do remoto, e colocam um problema e o que se tem é o silêncio. Né? Muitas vezes os alunos não dão nem a resposta, né? Não responde, não fala. E percebam que é um processo que o professor, né, um constante perguntar, o professor vai incentivar o aluno a se colocar, né? O próprio tipo de questão que o professor levanta também faz toda a diferença. Então, esse cenário de investigação, ele vai abrir possibilidades para diferentes estratégias, né? Ele vai considerar a bagagem matemática dos alunos. O problema pode ser resolvido de diferentes formas. Por exemplo, um problema, né, quando no planejamento, sempre vai ter esse cuidado de um problema ser resolvido de diferentes formas. Isso eu percebi olhando alguns trabalhos. Vai utilizar álgebra, vai usar geometria, aritmética, até pictórica utiliza, né? Que é para que o aluno desenvolva aí esse pensamento matemático. Então, chegamos à reflexão, né? Refletir o que se observou lá naquela aula, se a aula gerou o conhecimento dos alunos, também vai ser um trabalho no grupo. Quais foram as principais dúvidas dos alunos? O material proposto pelo grupo que planejou a aula incentivou nessa aprendizagem, a problematização incentivou, então são várias questões ali, né, no grupo que vão ser debatidas. E aí, né, a realidade de vocês, esse ambiente colaborativo, né, do Less Study, eu pensei, né, que é muito favorável, né, aqui temos residentes, professores preceptores, com experiência já, né, de tempo na educação básica. Eu coloquei aqui 30 anos no exagero, viu, pessoal? Professora formadora da universidade. Então, vocês têm aí uma grande potencialidade, inclusive, de constituir grupo, né? Vocês, alunos, licenciandos que estão prestes, né, a finalizar o curso, podem até continuar dentro de um grupo, continuar trazendo o que vocês estão desenvolvendo na escola, formar um grupo. Esse ambiente é muito propício ao Less Study, certo? Então, o professor, nesse contexto, ele deixa de ser um objeto, né, para ser estudo da sua formação. Ele vai fazer parte, ele vai pesquisar, ele vai dizer, olha, não é por aqui não. Eu estou lá na prática da regência, eu estou na regência lá da residência pedagógica e está acontecendo assim. E não se tem um grupo que tem um líder.
Porque eu sou da universidade, eu vou liderar, é porque eu tenho 30 anos de professor, e eu sou líder. Não. Essa liderança, ela é compartilhada, é um trabalho que é negociado, certo? Então, é o que a gente tem muito a aprender, né? Como a Andrea falou, a gente vem muito nessa questão do individualismo. Então, para finalizar, né, acho que esse é um outro slide, e o Japão, essa metodologia, né, não é só uma metodologia, como a gente vê, é uma questão de cultura, né? Tem muito dos aspectos culturais. O objetivo do método lá está presente no parâmetro, né? Vem da própria política educacional. O conteúdo, eles não lidam o conteúdo como algo a ser transmitido, né? Eles trazem essa relação do currículo com teóricos da aprendizagem. Então, eles estudam, investigam, né? Participam do currículo. E tem dois aspectos importantes para esse método lá no Japão, que é a sala de aula e a avaliação, né? Como eles vão organizar a sala de aula, como eles vão avaliar essa sala de aula. Então, a gente tem muito que aprender, né? Lá são 150 anos desenvolvendo, como eu falei, não foi algo de cima para baixo, né? Os professores, eles participaram dessa construção, foram eles que desenvolveram o método, não foi um ministro da educação que pensou com um grupo de assessoramento pedagógico de educação e criou, né? Não foi assim, eles participaram. Então, é diferente. Então, para finalizar, né, esse método, o que é que a gente pode perceber? Que não se trata, quando a gente quer trazer ele para a nossa realidade, que não é só importar um método e agora vai dar certo, vai ter resultados. Não, a gente vai se apropriar a partir da nossa experiência, das nossas possibilidades, o que é que dá para fazer, né? Claro que não pode perder a essência, porque se perder não vai poder mais chamar de less study, né? Que é o foco na aprendizagem do aluno. Então, isso não pode perder, não pode deixar, eles são muito criteriosos para considerar o que é um less study. Ter todas essas etapas, né? Mas é isso, é buscar formas de lidar e aprender com esse novo método, considerar, né, pesquisar essas experiências que estão se mostrando exitosas. Das 11 pesquisas que eu vi, 8 pesquisas são na matemática. Né? Fora, assim, os grupos que eu tenho observado, a maioria é da matemática. Então, é um método que está sendo muito utilizado aí na área da matemática. Então, aqui eu posso passar, certo? E aqui é uma atividade que eu queria fazer com vocês, que eu pedi até de Vânia para compartilhar com vocês lá no grupo, que é a lousa digital do Jambu, né? Então, assim, eu vou colocar o link, disponibilizar esse link para vocês aqui, e vou compartilhar no chat, né, para que vocês respondam, utilizando as ferramentas do Jambu, essas questões. Não sei se vocês já utilizaram essa ferramenta, mas são 3 questões, eu coloquei no próprio Jambu as 3 questões para facilitar o trabalho de vocês. A primeira é: você já vivenciou experiências de planejamento de aula compartilhada? Não necessariamente o Less Study, né? Se conhece, eu já vi que não, né? O Less Study, mas outro tipo de experiência. Né? Pode até citar se vocês acham que essa da residência pedagógica é uma experiência compartilhada, é colaborativa. Podem falar o que vocês acham. Né? O que é que você acha que esse tipo de experiência pode contribuir com a aprendizagem do aluno? A segunda, como você acha que o cenário colaborativo, investigativo e reflexivo, né, esses 3 pontos do Less Study, como pode favorecer o ensino e a aprendizagem da matemática? E a outra, né, com base na sua experiência de PIBidiano e residente, apresente alguns pontos favoráveis desse método, né, um pouco do que eu falei, que vocês conseguiram entender, o que é que vocês acham que isso pode contribuir para a aprendizagem de vocês, né? Para a aprendizagem profissional aí enquanto futuro professor. Aqui algumas orientações, né? Vocês vão utilizar as telas, registre o nome, o polo de onde você está desenvolvendo as atividades da residência pedagógica, e ao final, né, eu
Mas interessante que essa produção final vai ser continuada lá no Moodle, Andréa. A gente pode colocar lá no fórum, né, no ambiente do fórum, lá do grupo do grupo residência, né? E continuar lá a discussão desse método, o que é que eles acharam, né? Refletir o que os colegas colocaram. Então, é um pouco isso que eu queria compartilhar hoje com vocês. Kézia, só sobre... Você é aquela aluna que, vamos dizer assim, que pergunta mais. Esse Jamboard, a Edvânia falou que só funciona no celular, não é isso? Não, ele funciona no computador. É porque no computador não precisa baixar nada, sabe? Eu até testei com a Edvânia, foi bem tranquilo. Aí, quando a gente foi para o uso do celular, pedia para baixar o aplicativo, mas pelo computador é rapidinho. Mas como é que você chega nessas perguntas e responde suas perguntas lá no Jamboard? Você bota da Jamboard no Google, é isso? Não, eu vou compartilhar o link. Ele está salvo, né? Essa ferramenta eu salvei no meu Drive. Pronto. Eu vou compartilhar o link. Essa ferramenta ela está disponível no Google Meet. E é bem interessante até para os alunos levarem, sabe? Para vocês levarem lá para as aulas. É mais uma tecnologia a ser aprendida. Eu mexi um pouco tempo com ela. Eu vou parar aqui. Certo, pode sair da apresentação. Vou voltar aqui. Eu vou colocar agora a ferramenta. Ó. Lousa interativa, a escolher do Drive. Chegou um link aí para vocês? Chegou. A gente clica no link, é isso, e vai ver a atividade interativa do Jamboard. A Andréa já chegou, a Andréa Ferreira Moura está participando. Eu coloquei aqui, né, as questões para que vocês possam visualizar, né? E aí vocês vão clicando em várias, ó, passando o cursor e vai chegando em várias louças. O Evanilson já está aqui na terceira. Então, são várias e vocês vão utilizar esses recursos aí do lado esquerdo e vão responder as questões, né, de forma aí bem tranquila mesmo, usando a criatividade. Eu vou tentar compartilhar essa tela também. Compartilhe a tela do Jamboard. Jamboard, isso. Só para você nos orientar como é que você quer. Nessa ferramenta do Google tem o aplicativo. Pronto. Como é que você quer que a gente... Apareceu a tela do Jamboard, vocês estão vendo? Apareceu sim, está projetado. Aí, então, você escala ali do lado esquerdo. Pronto, a gente vê exatamente desse jeito aí que você está projetando. Do lado esquerdo, se eu quero responder a pergunta 1, eu clico em cima dela, eu boto um adesivo do lado. Não, você vai lá para uma nova tela, nova lousa, né? E vai utilizar esses recursos do lado esquerdo. Ó. Tem o círculo, tem esse nota autoadesiva. Geralmente usa muita nota autoadesiva. Aí você clica na nota, digita o que você quer e já solta aí na lousa. Certo, é como se fosse, vamos dizer assim, um quadro mesmo. É um quadro. Está colocando aí sua resposta. Não necessariamente, então você tem que, para você voltar para ler a pergunta, você lê a pergunta e aí você bota alguma sinalização, né? Isso. Sobre a pergunta número 1, acho isso, né? Exato. Não fica um embaixo do outro, né? Isso. Aí depois essa lousa, né, esse documento, ele vai ficar lá no meu Drive. Eu posso compartilhar, né, Andréa? Eu estou lá no grupo, coloco lá no Moodle e a gente continua a discussão, né? Sim, entendi. O geral de informações que você conseguiu colher aí de respostas provocaria novas discussões. Isso, né? A gente não fecha aqui, né? A gente continua lá. Com as questões, com as até então, por conta do tempo. Como tarefa mesmo, quem não responder todas agora, né? Mas
Temos que responder as 3. Eu também vou responder, certo, Kézia? As 3 perguntinhas deixadas aí por Kézia, sobre... Volta até para a tela que tem as perguntas. São coisas subjetivas, você não vai procurar no livro e ter uma resposta, né, Kézia? Não, bem tranquilo e fiquem bem à vontade, que aqui não é, né? Não vai julgar. É a experiência de vocês. Exatamente. Se você já teve, né, cada participante está lá uma tela usando sua criatividade através. Não, na É outra. das perguntas, né? É a primeira. Pronto. Essa daí, né? Da Ferramenta Zambu, a partir do link compartilhado. Então, você já vivenciou experiências de planejamento, de aula compartilhada? Então, vocês têm aí planejado de forma colaborativa, né? Até mais, porque trabalham em dupla, planejam com o receptor, então tem toda essa experiência. Então, como você acha que o cenário colaborativo, investigativo e reflexivo do Let's Study pode favorecer o ensino-aprendizagem de matemática? Então, a pergunta é, como você acha? Então, você não precisa ir procurar um teórico e responder como o teórico acha, não. Certo? Já tem gente respondendo aí um sim aí. A minha orientação é que cada um possa pegar, né, por conta do espaço de cada quadro desse, de cada lousa, pode pegar uma. E usa a sua criatividade e vai mexendo. A Evanilson estava na terceira, né? Deixa eu ver aqui. Então, é bom que cada um nomeie uma tela, né? Uma tela, nomeia. Você já botaria aí que é a tela do Evanilson para a gente ter. Então, a primeira coisa que você iria fazer era nomear essa tela e aí deixaria exclusiva essa tela para Evanilson. A Claudiane nomearia a quarta, nomearia a quinta, e assim todos teriam uma tela resposta de forma organizada, né? Isso, Kézia. Isso. Para a gente entender as tarefas de casa da gente. É assim, confesso que foi algo muito novo para mim. Nunca tinha, mesmo tendo permeado um pouco da educação matemática. Quando se fala em etnomatemática, que você traz da Ambrósio, quando se fala em engenharia didática, engenharia francesa, a gente já escutou algum nome, mas até para fazer o cartazinho eu procuro alguma figura, fui no Google, vi diversas salas daquela com um monte de gente, eu digo, eu vou botar essa figura com esse monte de gente, não estou entendendo nada o que essas figuras, quando a gente pede no Lesser Studios, e aí, como escutando a primeira vez, achei muito curioso, um pouco distante da nossa realidade, principalmente, eu acho, para esses professores mais antigos, que vai dizer, eu vou abrir minha sala de aula para os outros da FITAC, eu já ensino assim há não sei quanto tempo, mas eu acho que para vocês que estão ainda se inserindo no mercado de trabalho, no caso, futuros licenciandos, é uma oportunidade muito rica de conhecer algo novo, como a Kézia nos trouxe, e algo, gente, colaborativo. Se a gente trabalha de forma colaborativa, eu aprendi muito no Residência, quando eu estou aqui angustiada com minhas diversas coisas para fazer, o grupo lá dos 6 docentes orientadores, até, Kézia, depois, se você quiser ampliar um pouco das suas observações, o trabalho colaborativo dos docentes orientadores uns com os outros, a gente faz muito isso, certo? Lá, por exemplo, o professor Emerson me convidou porque eu estava angustiada sobre escrita de textos acadêmicos, escrita sobre relato de experiência, que não é o meu campo de pessoas que eu tenho mais contato, né? Com escrita, linguagem, e estava aqui angustiada, aí de forma colaborativa ele vem, Andréa, se acalme, eu vou fazer uma desse jeito, você traz o seu grupo, e aí a gente... Então, assim, a gente lá, eu aprendi muito que a gente está para se ajudar, né? Então, muitas vezes eu chego lá cheio de problema e saio com um monte de resposta, né? Mas só depois que a gente passa por uma experiência dessa que a gente percebe o quanto é bom trabalhar em grupo, né? Claro que existem uns que produzem mais ou que já estão em um nível de, vamos dizer, de capacidade de produção maior e outros ainda estão engatinhando, mas que
não existindo essa hierarquia de poder, né? Quando você coloca ali, alguém vai ministrar, mas todos os demais vão observar, e observar não no foco se o professor está acertando, se o professor está sendo bom, se o professor tem didática, se o professor conduziu como planejou, mas sim como aquilo está surtindo efeito, né? Como o planejamento está surtindo efeito e a reflexão depois é algo assim que eu considero muito inovador, muitas barreiras culturais a serem vencidas, como você coloca no penúltimo slide, muitas adaptações a ser feitas. Eu entendo que para ser chamado de lesson student tem que ter uma espinha dorsal, né? Tem que ser mantida uma certa espinha dorsal, mas que o Brasil possivelmente vão trazer experiências diferenciadas, né? Porque volta ao seu primeiro slide, né? Não tem como nos comparar culturalmente, né, com a cultura do Japão, né? Então, assim, Isso. existe uma espinha dorsal, mas existe a adaptação, né, a ser feita. E o que eu mais deixo aqui para os residentes é essa, vamos dizer assim, esse instalar sobre o trabalho colaborativo, essa, esse, essa sementinha plantada de que vocês não precisam cada qual ir para um lado. Agora, quando colarem grau, vocês podem continuar mantendo redes de contato. Acho que essas redes de contato enriquecem a todos, né? Alguns trazem vivências, outros trazem dicas, outros trazem angústias que alavancam outras vivências, né? Então, eu acho que a gente está crescendo nessa troca de experiência e estou aprendendo hoje aqui. Hoje eu tô, as minhas últimas formações, eu estou muito mais na posição de aprender. Eu aprendi muito com o professor Sebastião lá no relato de experiência, também é algo novo. Vou orientar, mas é algo novo para mim, de escrita. E hoje eu aprendi muito, como eu já disse, conheço algumas coisas, conheço algumas tendências da educação matemática, mas o Lesson Studio para mim, algo muito novo. André, eu fico muito bem feliz, né? Espero, né, que, de fato, ter contribuído com vocês, né? É, de fato, uma experiência muito nova no Brasil, né? É 2014 que começou 2017, essas experiências, mas são necessárias, né? A gente vai ter, como a André colocou, de começar a ter esse início. A gente falou tanto de inovação, né? Por que não começar a inovar a partir desse trabalho junto, né? Aprendendo com a experiência do outro. Então, é mais nesse sentido. Eu vi aqui algumas questões, deixa eu ver aqui. Eu compartilhei, certo, Auriane, lá no grupo da gente. Pronto, André, eu pedi isso, compartilha, né? Que aí fica salvo no Drive, eles tiram aí, podem fazer até tipo até segunda-feira, terça, né? A gente coloca no mudo. Vamos tirar mais 10 minutinhos, Késia, para eles falarem. Eu acho que vocês andam muito mudos. Eu vi que a formação do professor Emerson, ele provocou muito. Vi algumas colocações dos residentes de Química, vi algumas colocações de residentes da educação no campo. E eu sei que os de matemática costumam serem mais retraídos, mas hoje a gente está entre colegas. Então, assim, dentro da vivência de vocês, que são pré-formandos, vamos dizer assim, né? Já estão com o título na mão, da vivência, saibam que vocês têm, vocês estão sendo, eu não diria cobaias, mas assim, passando também por um divisor de águas no Brasil. Eu acho que a inserção do residência pedagógica e do PIBID nas licenciaturas vai ser estudada por muito tempo, vai ser algo que vai ser refletido e melhorado. E essa turma de dos residentes tem mais de 50% deles, cerca de 80%, tiveram as duas experiências, ou seja, ingressaram na universidade já podendo fazer parte, com poucos semestres depois, do PIBID e vão terminar participando do residência pedagógica. Então, 18 meses de PIBID e 18 meses de residência pedagógica, para alguns, são 3 anos. Numa formação de 4 ou 5 anos, se vocês estiverem levando mais ou menos esse período, eu sei que a EAD é mais lento,
você tem mais de 50% da sua formação engajado em projetos. Então, assim, eu queria escutar de vocês, como futuros professores também, o pouco tempo que a gente tem aí. Vamos botar 8h40 para encerrar, né? Mas eu queria escutar um pouquinho de vocês sobre isso, sobre a formação de vocês, sobre as experiências que vocês têm vivenciado. Quem se habilita? Agora eu vou fazer igual o Emerson, viu? Só saio daqui quando alguém falar. Vamos, pessoal. Não perder o medo de se expor, né? O que a gente colocou. Natanel saiu. Mirela. Pronto, Mirela. Com você, a palavra. Boa noite, né, a todos e a todas, os colegas e professores aqui presentes, né? Sobre a participação da gente no residência, tanto no residência quanto no PIBID, foi de extrema importância, assim, de extrema contribuição para a nossa formação quanto professores, né? Confesso. Eu caí. Antes de entrar nos projetos, eu via o professor tipo como um sistema ditador, né? Que o professor apenas estava ali para passar seus conhecimentos e o aluno tinha simplesmente a obrigação de aprender. Não sei se por motivo assim, eu ter, durante toda a minha vida de estudante, ter sido dessa forma, né? Tanto no ensino fundamental quanto no superior, né? Na outra faculdade que eu fiz, os professores estavam lá, passavam conteúdo e a gente que se virasse para aprender. E com a participação no projeto, com todas essas formações, né, eu pude ver o ensino de uma forma diferente, né, a educação de uma forma diferente, de modo que aí nós, professores, estamos ali para proporcionar ao aluno a buscar o seu próprio conhecimento, a ele a crescer, a instigar a maneira dele pensar, de agir em sala de aula, a fazer com que o aluno seja capaz de resolver problemas, né? E não ser apenas só um receptor de conteúdos, né? E a gente está ali para contribuir na sala de aula, para tornar os alunos uns seres pensantes, né? Capazes de resolver qualquer problema no seu cotidiano, né? Tanto na disciplina quanto no seu lado pessoal, né? Os alunos passarem a questionar, a sentir interesse pelo ensino. E como que a gente vem tentando fazer isso, tentando implantar em sala de aula, né? Buscando novos métodos, novas formas de ensino, né? Aulas de formas mais lúdicas, que chamem mais a atenção do aluno, né? Que desperte aquele aluno o interesse, tanto na disciplina de matemática, que é vista como uma disciplina muito carrasca, né? Uma disciplina de alto nível de reprovação, que a maioria dos alunos não gostam, porque é só resolução de cálculos, né? O professor geralmente passa exercício e o aluno tem que se virar para decorar a fórmula e fazer os cálculos, né? Então, nós estamos sempre tentando levar para a sala de aula, né, para a nossa regência, algo diferente, seja um jogo, seja um material concreto, seja uma gincana, né, que demonstre mais o interesse do aluno. E a gente está vendo isso como resultados positivos, né, mais participação dos alunos, os alunos mais interessados pela disciplina. E, assim, a gente só tem a agradecer no imenso conhecimento que a gente adquiriu durante todo esse processo de formação, esse processo tanto do projeto PIBID quanto do Residência Pedagógica, né? Só fez acrescentar mais ao nosso conhecimento e à nossa formação como futuros docentes. É isso. Mirela, eu fico muito feliz com a fala sua, no sentido de que, assim, que esses projetos, eles dão a oportunidade do aluno conhecer um pouco da academia, né? Nós, como alunos, a gente é muito... na minha formação, me formei em 2003, a gente tinha só a visão mesmo de aluno, de conteúdo, né? E aqui nos projetos, vocês têm o leque de conhecer a academia, as pesquisas, né? Então, mesmo algo inovador está sendo apresentado para vocês. Então, assim,
plantar semente, plantar possibilidades, mostrar o que se pesquisa, é ampliar a possibilidade de formação. Então, assim, escutando e refletindo coisas que a Késia trouxe aí no decorrer do processo, me leva a pensar, assim, o quanto vocês, né, são divisores de água, certo? Porque se a gente olhar para daqui a 10 anos, a gente vai dizer, olha, teve uma turma da educação à distância, que é já uma modalidade que não é, já, vamos dizer, cobra esse autodidatismo, né, essa necessidade de organização, tudo, mas que ela teve 3 anos participando em projetos, com possibilidades de conhecer o que a academia está produzindo, e quem sabe a gente não volte. Eu não queria perder o contato de vocês, se um dia vocês mudarem de número, lembre de me repassarem. Quem sabe a gente não volte a pesquisar de vocês daqui a 3, 4 anos, como é que está sendo vocês em sala de aula, comparado com esses professores que foram formados há não sei quanto tempo. Então, assim, vocês podem vir a ser objetos de pesquisa ainda da academia, porque, como eu disse, o PIBID e o Residência são projetos que já existem há algum tempo, mas assim como o Lesson Studies veio de uma política pública, né, que veio, o PIBID e o Residência é amparado por uma política pública, né, que a gente espera que não dê fim, né, mas o quanto isso a gente precisa plantar hoje, ver realmente a gente está formando professores diferentes, então daqui a 3, 4, 5 anos a gente retornar a vocês, ver quantos viraram docentes, como é que está sendo a prática de vocês depois de terem virado docentes. Então, assim, é algo que abre muito leque dentro dessa experiência que vocês estão vivendo, certo? Talvez vocês não tenham nem noção disso, né? Mas que... Inclusive, André, isso que você está falando, só para eu complementar um pouco, está tendo muitas experiências até de grupos e de comunidades, né, que se chamam comunidades de práticas ou comunidades investigativas. Também está tendo muita experiência na matemática, né, como seria? São comunidades que fazem a partir dessa parceria, universidade e escola. Então, o licenciado que está saindo, ele continua dentro de um grupo desse, né, e às vezes avança com a comunidade e continuam ali investigando, pesquisando, né? O aluno se formou, mas ele continua trazendo a realidade que ele está vivenciando lá na escola. O professor formador da universidade continua aprendendo, continua aprendendo com aquele aluno, né? Então está sendo bem comum, né, esse tipo de experiência que vocês podem aí, né, seguir. Kézia, também quero deixar para você, a gente depois, se você quiser conversar comigo, não sei em que tempo, mas a gente arruma tempo, sobre, assim, você vem acompanhando de perto o grupo de Pau dos Ferros, mas, assim, vi muita experiência exitosa, diferenciada quando vocês me mandaram os relatórios de vocês, e quero muito, antes de terminar o Residência, fazer um canal do YouTube do subprojeto, onde a gente poste os materiais que vocês produziram, certo? Nessa regência remota que a gente teve que fazer. Então, se você quiser ampliar os seus horizontes para pesquisar materiais produzidos por eles, como eles também, a gente pode conversar e disponibilizar de outros grupos. Tá certo? Alegria minha, André. Eu até falei com o professor Dario, ele disse, mas por que você... Traga os outros grupos, traga... E assim, é porque esse universo for muito grande, a gente não dá de conta da observação. Eu só sou uma, né, Kézia? Então, Kézia já faz um pouco na prática, um pouco de Lesson Studies, porque ela observa as aulas dos residentes, colabora junto com a Edvânia e eles no planejamento, acho que é isso que vem. Então, ela vem fazendo ali, não em forma de conteúdo, né, mas em forma de ideias de como ela pode vir a colaborar, certo? Gente, eu fico muito feliz com as formações com que a gente tem, com a forma como a gente vem conduzindo Residência. Mais uma vez, peço desculpa, às vezes, pela ausência. Como já disse, esses dias eu andei desabafando no grupo, que, assim, me cobro muito por algumas coisas, mas fico feliz também quando a gente vê resultados. Então, quando eu recebi
o relatório de vocês, vi muita coisa produzida, disse, gente, isso aqui não pode ficar só com eles, a gente tem que registrar de forma grupal, certo? Então, quero também conversar com vocês sobre isso. Próximo, acho que a gente pode parar a gravação a partir de agora, fazermos as despedidas finais. Se alguém mais quiser falar, sinta-se à vontade. Não está sendo mais gravado. Deixa eu interromper.